Saravá, Filhos de Pemba, para quem não me conhece, sou Rafael Lima. A ideia aqui é sanar, tirar as últimas dúvidas da postagem que eu fiz, que foi inspirada em muitas perguntas que eu tenho recebido, né? No direct, pelo WhatsApp, Facebook. Muitos amigos meus estão começando agora na religião. Esses dias mesmo um amigo me chamou aqui em casa para tirar algumas dúvidas. E eu comecei a anotar essas perguntas e vejo que é a dúvida de muita gente, né? Então eu lancei nos stories algumas perguntas para ver como é que está o conhecimento de cada um com a religião. E a ideia aqui é só ajudar quem está chegando. A primeira pergunta que eu lancei aqui foi: você já foi uma benzedeira? 223 pessoas disseram que sim e 34 pessoas disseram que não. Pensar em benzedeira é voltar na minha infância, né? O meu filho está passando aqui do lado. Hoje eu tenho a oportunidade de benzer ele, né? Mas quando eu era criança, minha mãe me levava muito. Eu lembro daquele cheiro de defumação na casa daquelas senhoras e senhores que tão gentilmente nos atendiam. E ainda conheço algumas, embora hoje é um pouco mais difícil de encontrar. Aqui no interior de São Paulo ainda tem algumas que restaram, né? Mas o benzimento, para quem não sabe, ele pode ser direcionado para muitas coisas, né? Eu lembro de benzimento feito para espinhela caída. Eu lembro de uma vizinha minha que benzia de cobreiro. Nossa, era fatal. Benzia, 3 dias sumiu o cobreiro. Vento virado, olho gordo, mal olhado, enfim. O papel dessas rezadeiras, principalmente na época do sítio, era maravilhoso e fundamental. E as pessoas que nunca tiveram oportunidade, o dia que conseguirem, vai, sente a energia. É muito bom. É muito bom receber a reza de um irmão que está pronto para ajudar, para acolher, né? A segunda pergunta é sobre bastão de ervas. 22 pessoas disseram que sim, que já sabem manipular, que já sabem trabalhar. E 169 pessoas disseram que nunca fizeram, né? Então é um percentual alto. E eu trouxe aqui alguns bastões, ó, que eu enrolei. Tá aqui outro bastão. Esses são mais novos, ainda estão mais verdes. Esse aqui já faz um bom tempo, ó, tá bem seco, ó. As ervas já estão bem secas, ó. Se bater a mão ela vai desfazendo. O ideal é enrolar com um barbante. Tem pessoas que enrolam com anzol também, mas eu não gosto porque ele deixa aquele cheiro de plástico, né? Então o barbante é ideal porque ele já vem de um elemento vegetal, né? Então qual é o procedimento? Primeiro eu pego a minha tesourinha aqui, minha companheira, vou até o meu jardim, até uma planta, até uma erva. Vamos fazer um corte seco e único para não causar dor na planta. Chegar com todo respeito, eu peço licença a Pai Ossan, a Mãe Jurema, todo Jurema, os caboclos, a Mãe Gaia, que é o elemento terra, e a Pai Oxóssi e tantas outras divindades vegetais, né? Então você entra, pede licença para a planta, faz o corte, extrai as ramas que você quer, vai unir todas elas, vai envolver com o barbante. A partir desse momento você vai deixar para secar. Secou, ela perdeu todo o líquido dela, aí o trabalho é o que? Rezar em cima desse bastão, né? Usar o nosso hálito mental para fazer a magia do bastão acontecer dentro da sua casa, na empresa, no terreiro, em qualquer local. Então, isso aqui qualquer pessoa pode fazer. E aí você vai ativar, vai acender com isqueiro, com fósforo e vai rezar em toda a sua casa. Pode fazer aos redores da casa. Quando eu faço de dentro para fora, eu estou manipulando a energia de descarga, eu estou fazendo uma limpeza. E quando eu venho de fora para dentro, eu estou fazendo energização na casa. Então eu gosto de fazer os dois processos. Um eu separo ervas mais de limpeza, outros mais ervas de energização, tá? Então a próxima pergunta, bate-folhas, né? Muita gente não sabe o que é o famoso bate-folhas ou passa-folhas. Existem outros termos também, mas são os mais comuns esses no Brasil. Que isso acontece muito nos terreiros de Umbanda. Então você que nunca foi ou que frequenta, um dia pode passar por um momento desses. Sim, 73 pessoas. Não sei o que é, 119. O passa-folhas ou bate-folhas é muito semelhante ao bastão de ervas, mas não é igual. A gente chama de buquê de folhas. Por que buquê? Porque vai amarrar só no gargalo aqui e o resto ela vai ficar solta em cima. E aí pega-se ramas maiores e quem vai fazer esse trabalho geralmente são os caboclos ou qualquer outra linha de Umbanda, né? Todas as linhas têm o poder de manipular as ervas. Então, com esse buquê de folhas, o caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, marinheiro, exu, pombagira, vão ativar através da força do axé deles. Muitas vezes é comum passar-se a jurema, que é um líquido sagrado, baforar em cima desse buquê de folhas, e aí vai passar na pessoa, vai passar no consulente, vai fazer uma limpeza não só áurica, mas uma limpeza mais profunda, onde vai batendo e vai caindo mesmo miasma, larva astral. É uma limpeza muito bacana, onde todas as vezes que eu passei, a gente sai leve, né? E é muito gostoso. No terreiro que a gente trabalha, a gente sempre faz o bate-folhas.
Bom, falamos a primeira, segunda, terceira, vamos à quarta pergunta, que é um ebó. Sim, 148 pessoas, não, 57 pessoas. Bom, o ebó, até veio essa pergunta de um amigo que começou numa casa de umbanda, mas que o sacerdote, dirigente, o babalao, ou babalaô, ou yalorixá, o babalorixá, né, tem o conhecimento disso, né? Ou seja, isso é uma coisa que às vezes dá discussão, né? Gera debate, e não é esse o objetivo, é só para que você entenda quais são os fundamentos, né? Cada casa trabalha de uma maneira diferente. Na Umbanda não é muito comum encontrar, por quê? Porque é um ritual, é um fundamento, tá? Um fundamento que vem dos cultos de nação. Ou seja, se vem do culto de nação, a pessoa precisa absorver, aprender, ser preparada, não é brincadeira, né? Então, primeiramente, ebó significa sacrifício, ou seja, sacro ofício. Mas qual é o objetivo do ebó principal? É te reorganizar, realinhar, é colocar você no eixo, né? E muitas vezes a gente sai do eixo, pode ser levemente ou coisas mais profundas. Muita gente acha que o ebó só serve para descarrego, né? Para limpeza, e não é. O ebó ele pode ser direcionado para diversas coisas, né? Para abertura de caminho, para cura, para trazer um reequilíbrio mental e emocional, enfim. E quando se joga o búzio, ele vai apontar. E aí ele vai mostrar se é um ebó mais simples, um ebó muito mais bem elaborado. Pode envolver flor, fruta, águas, mel, gin, animais, enfim, diversos elementos. Então pode ser desde mais simples até mais bem elaborados. E aí esse amigo me perguntou, nossa, na Umbanda tem ebó, né? Ele estava com essa dúvida. E eu expliquei para ele que muitas vezes a nossa espiritualidade... Por exemplo, a pessoa se iniciou no culto de nação, às vezes é um babalau de candomblé, de alguma nação, e ele tem esse preparo, ele se preparou, aprendeu tudo isso, e a espiritualidade dele se abre também para tocar as giras, em giras de Umbanda. Então ele vai trazer esse conhecimento, e vai ser um fundamento que ele vai praticar. Uns praticam junto com a Umbanda, outros praticam em dias separados, né? E aí não cabe a mim julgar a forma que ele vai manipular, mas por isso que não é muito comum na Umbanda. Mas, por exemplo, ele começou na casa como Umbanda e se jogou o búzio para ele, né? E teve um direcionamento, e aí foi, acho que até informado na época, para ele fazer o bori, né? O que é bori? Primeiro a gente precisa entender o que é ori. Ori, cabeça. Ori também é considerado uma divindade suprema, que está acima dos orixás. Ori é considerado, sim, um orixá individual nosso. Todos nós podemos cultuar Ori, independente de ser um bandista, culto de nação, candomblé, quimbanda, independente de qual a filosofia que você trabalha, se você não tem religião, todos nós podemos cultuar Ori. Porque Ori é a nossa centelha viva, é o que nos individualiza, é o orixá pessoal, digamos assim, né? Para que você entenda aí a grosso modo. Então, muitas vezes no jogo de búzio sai para você fazer o bori, que é um equilíbrio da cabeça, né? Dar alimento. Então, a partir do momento que eu dou de comer, que eu alimento a minha cabeça, eu estou alimentando a divindade suprema. Ou seja, nós temos um ori cabeça terrena e um ori cabeça no Orum. Ou seja, é uma ligação muito forte do Orum com o Aie, né? E através do bori você consegue fazer esse trabalho. Lógico, você precisa procurar um local onde vai fazer o jogo de búzio e vai ver a sua necessidade. Agora, existem outras formas da gente cultuar Ori, inúmeras, né? Eu, diariamente, durante o dia, às vezes eu acordo, coloco minhas mãos na cabeça, assim, nas laterais, né? E converso com o meu Ori, né? Peço para que ele se alegre por mim, né? Tem até um Itan que traz todo um ensinamento e no final se fala Ori miô, xererê fumi, Ori miô, xererê fumi, Ori miô, xererê fumi, que significa meu Ori se alegre comigo. Então eu procuro, às vezes pode falar em português mesmo, meu Ori se alegre comigo. Procura se conectar com as suas forças, né? Então, é muito lindo. A nossa religião é linda, é vasta, mas uma coisa não é igual a outra. Porque eu vejo, às vezes, na internet o pessoal falando sobre o sacudimento, que é outra pergunta aqui. Sim, eu sei o que é sacudimento, 40 pessoas, não 128. O sacudimento, sim. Aí sim é muito comum na Umbanda. Ele é similar a um ebó? Sim, ele tem uma semelhança, mas é muito diferente. Existe uma diferença, sim. Não é igual. Por quê? O sacudimento ele pode ser trabalhado nos terreiros de Umbanda desde formas mais simples até formas mais bem elaboradas, né? E não tem um oráculo para fazer isso. Você pode fazer desde que exista um preparo da pessoa, né?
principalmente do sacerdote, do dirigente. Então, por exemplo, no nosso terreiro, quer ver um exemplo aí básico de sacudimento? Uma vez nós fizemos um amaci, tem até uma postagem explicando o que é um amaci. E antes do amaci a gente passava por um sacudimento, né? Foi um sacudimento de Obaluayê, onde se usou pipoca para fazer a limpeza dos médiuns, né? E aí combinou-se outros elementos ali com a pipoca e foi feito um sacudimento de Obaluayê. Já vi em linha de esquerda trabalhar com ovo, com algumas ervas, com algumas flores, frutos, né? Vai utilizar às vezes até algumas comidas para fazer uma limpeza muito profunda, né? Então exige conhecimento e o sacudimento ele é muito presente na Umbanda, mas não é igual ao ebó. Então vocês vão ouvir esses termos, né? Então eu espero que eu tenha ajudado até esse momento, né? E a última pergunta é sobre se você já oferendou. Sim, 118, nunca 67. O ato de oferendar, ele é milenar, não faz parte só da Umbanda, né? Tá dentro de muitas culturas antigas, né? E o ato de oferendar, quando você reúne os elementos e direciona para uma divindade, um orixá, um guia de Umbanda, você vai, a espiritualidade vai manipular todos aqueles elementos. Eles desprendem o prana, o axé, o poder de realização em nosso benefício, né? Então precisa também do mínimo de entendimento, mas qualquer pessoa pode oferendar desde que ela saiba o que está fazendo, né? Então, por exemplo, oferendas também são diversas. Pode ser direcionado para uma abertura de caminho, para um emprego, para a nossa saúde, para a cura, para um agradecimento. Existe oferendas de agradecimento. Nos terreiros a gente faz para um determinado orixá e manifesta muita energia. E o ideal é que seja feito sim, pode ser feito no terreiro, em casa, mas o ideal é fazer no ponto de força. Eu até gravei uma série sobre os pontos de força, onde cada ponto de força a gente vai receber uma coisa diferente. Na calunga, no cemitério, na calunga grande, no mar, né? Tem uma diferença calunguinha e calunga grande. Nas matas, num trilho de trem, na encruzilhada, num caminho, numa estrada de terra, né? Na mata, na cachoeira, num riacho. Tem muitos pontos de força, num jardim, numa praça, né? O ideal é que a gente nunca deixe sujo o ambiente, mas o ato de oferendar traz muita força. Eu vi que muita gente nunca oferendou, né? Então tem algumas postagens aí falando também sobre o assunto, né? Então se permitam trabalhar com as rezas das benzedeiras, vá de encontro, qualquer pessoa pode ir numa benzedeira, o bastão de ervas qualquer um pode manipular, o bate-folhas é muito comum se fazer nas giras de Umbanda e é maravilhoso, o ebó e o bori, que é algo semelhante ao sacudimento, mas não é igual. O sacudimento se faz muito na Umbanda, o ebó é através do jogo de búzios, né? E que a gente aprenda cada dia mais a cultuar o nosso ori, a agradecer o nosso ori, né? A nos conectarmos, a fazer com que a nossa energia espiritual se alinhe com a nossa energia física, né? O nosso coronário, né? Aqui agora eu estou com o filá, né? Com a proteção de cabeça, que é usado também outros termos para essa proteção. É uma forma também de se proteger o nosso ori. Muitas vezes eu coloco algumas ervas, alguns alimentos aqui na minha coroa, ativo, manipulo, coloco aqui, fecho e agradeço ao ori. E as oferendas, gente. Oferenda é bom demais fazer. Então vamos se permitir, vamos aprender junto, vamos mirongar sempre. A ideia aqui é ter ajudado um pouquinho e mostrar que existe diferença de cada fundamento, né? E todos devem ser levados muito a sério, né? Então vamos mirongar sempre. Um beijo no coração. Axé.